Porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Então vamos lá. Governo reduz verba para a alfabetização enquanto infla o pé de meia. Eu comecei a ler e imediatamente senti aquele nó na garganta, que a gente só sente quando percebe que o discurso oficial e a prática real caminham em direções completamente opostas. A matéria começa dizendo, e eu cito literalmente, em 2025, políticas consideradas estruturantes na educação básica, como programas de alfabetização e da educação em tempo integral, sofreram redução significativa de investimentos por parte do Ministério da Educação, MEC. Abre aspas, e eu te digo, isso não é apenas uma redução de verbas, é uma mutilação planejada nas bases da nossa educação. Olha o que os números mostram. Os gastos com alfabetização, que deveriam ser prioridade nuclear num país onde até recentemente a própria taxa de alfabetização esteve abaixo de 50% em levantamentos oficiais, caíram 42% de um ano para o outro, de cerca de 791 milhões para 459 milhões, já corrigidos pela inflação. Eu fico me perguntando como um governo justifica isso sem se contorcer. Como se explica uma queda tão brutal quando ainda há tanta gente, crianças, saindo da escola sem saber ler e escrever direito? Não é um número acadêmico, é uma tragédia social disfarçada de política pública. A matéria vai além e aponta algo ainda mais chocante. No tal do ensino em tempo integral, as transferências diretas do MEC praticamente desapareceram em 2025. Abre aspas. Após o governo aprovar uma emenda constitucional que vinculou uma parte do Fundeb. Mas o que isso traduz na prática é o seguinte: pegaram o dinheiro que poderia chegar diretamente às redes de ensino e o jogaram dentro de outro programa de fachada orçamentária, esvaziando o papel redistributivo do fundo que deveria estar combatendo desigualdades históricas. E aí vem o golpe de mestre da narrativa. No mesmo orçamento em que esses cortes brutais acontecem, o tal programa Pé de Meia, aquele que paga bolsa e incentivos financeiros a estudantes do ensino médio, passa a ter um custo anual de cerca de 12 bilhões. 12 bilhões. É praticamente uma transferência de prioridades. Tira do alicerce da construção civil da educação e coloca tudo no marketing, no bem-estar imediato dos estudantes. Isso soa bonito na propaganda, mas na real é um desafio direto à lógica do investimento público. Sempre venderam a ideia de que educação se faz com base sólida e agora trocam base por tapete de propaganda. O texto diz, e eu leio com ironia amarga, o governo segue comprometido com o fortalecimento da educação básica. Abre aspas, mas reconhece ainda que os números finais não estão consolidados, porque os sistemas de gestão orçamentária ainda não foram completamente atualizados. Traduzindo, nós reduzimos a vontade e agora vamos tentar justificar depois. Essa é a tradução oficializada via nota burocrática. E presta atenção. Lá no orçamento de 2026, já aprovado pelo Congresso, a matéria aponta que há novos cortes em ações como o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, e também em verbas de alfabetização e nas universidades federais. É uma máquina de demolir o que restava de estrutura educacional, tudo em nome de prioridades que, na verdade, obscurecem a real intenção política. Premiar com recursos volumosos programas de curto prazo e alta visibilidade, enquanto as bases da educação, alfabetização e tempo integral sangram recursos. Eu não consigo ler essa matéria sem sentir que estamos diante de uma escolha política deliberada. Sacrificar o futuro educacional do país em prol de um projeto de política social curto, que ainda por cima, virou peça central do marketing governamental. Qual é a mensagem subliminar disso? É simples. Prioridades importam. Só que as prioridades de quem está no poder podem estar fora das necessidades de quem está fora dele. Lê isso e me diz. Como é que um governo que se diz comprometido com a educação corta quase pela metade o financiamento de alfabetização,
justamente aquilo que dá base para todo o resto do aprendizado, e simultaneamente aloca bilhões para um programa cuja eficácia real ainda é debatida. A resposta só pode ser política, porque números não mentem. Os números mostram escolhas, mostram dissociação entre discurso e realidade prática, mostram prioridades que estão mais alinhadas com narrativa do que com resultado pedagógico real. E aí, meu amigo, quando eles dizem que vão recompor recursos suprimidos durante a tramitação orçamentária no Congresso, mais parece promessa de político em época de eleição do que compromisso real com a educação. Porque quem vive no jogo político sabe que promessas de recolocar dinheiro depois raramente se concretizam sem pressão pública constante. O que está em jogo aqui não é um ajuste fino, nem otimização de recursos. O que está em jogo é a desfiguração da política de base da educação brasileira. Alfabetização não é gasto, é investimento de longo prazo. E cortar isso para inflar programas que geram propaganda imediata é uma escolha que pesa nas costas das próximas gerações. E você que está aí me ouvindo agora precisa responder com clareza. Queremos planos de bolso cheio agora ou bases educacionais sólidas para o futuro do Brasil? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!